Olha só que paradoxo interessante lá na Argentina. De um lado, o governo comemora um superávit fiscal. Do outro, a dívida do país atinge um recorde histórico. Como é que pode uma coisa dessas? Hoje a gente vai desvendar essas duas faces da dívida argentina sob o governo Milei. É isso mesmo que a gente está vendo. De um lado da balança, o governo celebra um superávit no orçamento, algo que, olha, não acontecia há mais de uma década. Do outro lado, as manchetes praticamente gritam: a dívida nacional bateu um recorde absoluto. Pois é, como é que pode, né? Essa contradição toda está no coração de um dos experimentos econômicos mais radicais, talvez, que a gente esteja vendo no mundo hoje. Então, bora mergulhar nisso para entender como essa conta fecha. Ok, para a gente começar a desembolar esse nó, a gente precisa olhar para o pilar central de toda a estratégia econômica do governo Milei, que ficou famosa pelo nome de déficit zero. A ideia por trás do déficit zero é, na teoria, bem simples, né? O governo simplesmente para de gastar mais dinheiro do que entra nos cofres. Parece óbvio, mas para a realidade argentina, isso é uma mudança radical. O plano era esse: cortar o mal pela raiz, sabe? Atacar diretamente a fonte que ficava alimentando o crescimento da dívida sem parar. E usaram uma metáfora muito forte para descrever isso, que é estancar a sangria. E é uma boa imagem, porque a ideia era exatamente essa: uma cirurgia de emergência para a economia, e não uma pílula mágica que ia curar tudo de uma vez. E olha, os resultados, eles vieram e vieram rápido. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. As finanças do governo deram uma virada impressionante, saindo de um buraco, um déficit bem fundo lá em 2023, para uma projeção de superávit já em 2025. Ou seja, a sangria foi de fato estancada. Certo. Então, se o governo apertou os cintos e parou de gastar mais do que arrecada, a pergunta que não quer calar é: por que raios a dívida total continuou subindo? Pois é, mesmo com as contas no azul, o número total da dívida não parou de crescer. Passou, e bem, da marca de 300 bilhões de dólares. E é exatamente aqui que a confusão se instala para muita gente. Então, vamos lá. A resposta está nesses pontos aqui. O importante é entender que esse aumento da dívida não veio de gastos novos e descontrolados. Na verdade, veio de três frentes principais. Primeiro, a chamada rolagem. O governo trocou dívidas antigas, que tinham juros altíssimos, por empréstimos novos com condições melhores. Segundo, rolou uma espécie de limpeza contábil, sabe? O governo trouxe para sua conta umas dívidas que antes estavam meio que no balanço do Banco Central. E, claro, tem os juros que continuam correndo sobre a dívida que já existia. E tudo isso nos leva ao ponto principal, a chave que realmente abre a porta para a gente entender esse quebra-cabeça. É preciso olhar para a dívida de um jeito diferente. É a famosa relação dívida/PIB. Para ficar mais fácil, vamos pensar num orçamento de casa. Uma dívida de R$30 mil pode parecer um pesadelo para quem ganha 40 mil por ano, certo? Mas para alguém que ganha 150 mil, essa mesma dívida já é bem mais tranquila de administrar. A lógica para um país é a mesma. E aqui, olha só, aqui está o pulo do gato. Mesmo que o número total em dólares tenha subido, quando a gente olha a dívida como uma fatia da economia, ou seja, a capacidade do país de pagar, essa relação, na verdade, diminuiu. Caiu de uns 88% para cerca de 84%. Traduzindo isso, a economia da Argentina em valores nominais cresceu num ritmo mais acelerado do que a dívida. E o que isso quer dizer no fim do dia? Quer dizer que, proporcionalmente, a dívida se tornou mais administrável, mesmo que o número bruto, o valor total, tenha aumentado. Agora, claro que um ajuste desses não acontece sem dor. E o custo social e econômico para chegar até aqui foi bem alto. Dá uma olhada nesse placar econômico aqui. Tem o lado bom e o lado ruim. A inflação e o famoso risco país, que mede a confiança dos investidores, despencaram. Ótima notícia. Só que a conta para isso foi uma recessão bem pesada em 2024. A aposta agora é que venha uma recuperação forte em 2025 para compensar. No fim das contas, acho que essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A Argentina hoje deve mais dólares, sim, mas a sua dívida está mais pagável. É esse o paradoxo. Então, para fechar, a Argentina conseguiu estancar a sangria, isso parece claro, a crise mais aguda parece ter sido controlada, mas a grande pergunta que fica no ar é: o paciente, a economia argentina, já está forte o suficiente para aguentar a recuperação, que com certeza vai ser longa e cheia de desafios pela frente?